de iniciar esse momento. Sei que vocês já oraram, sei que tem sido... Ontem foi uma noite abençoada, sei que hoje Deus também tem um derramar profundo nas nossas vidas. Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui na Tua casa, pelo privilégio de podermos te adorar, por termos, Senhor, podido acordar hoje, Senhor, visto o brilho do sol, por estarmos aqui, Senhor, com saúde, com fôlego de vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações nessa manhã de forma sobrenatural, Senhor, porque só o Senhor sabe o que nós precisamos, só o Senhor sabe o que o nosso coração necessita, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmãs, eu vou pedir para a irmã projetar um slidezinho que eu fiz, só para a gente poder se situar. Pronto. Então, o tema que foi proposto foi na estufa com Deus. Os processos para viver o propósito. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 1 e 2. João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Que vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, que não dá frutos, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Como o próprio tema diz, estar na estufa é passar por processos. Mas passar por processos não simplesmente por passar, não em vão, sem causa, sem razão, mas com um propósito. Então vamos lá. Qual é o objetivo que nós temos aqui nesse primeiro momento com referência a esse tema? O primeiro objetivo é entendermos o que é uma estufa. E quais as funções da estufa e por que estar na estufa com Deus faz toda a diferença. Então eu tenho 3 objetivos aqui nessa manhã. Que nós possamos sair daqui entendendo o que é a estufa, os processos que se passam dentro da estufa e por que nós precisamos estar na estufa com Deus. Então vamos lá para as definições e conceitos. Primeiro, segundo o dicionário Oxford, a estufa é um espaço fechado, onde se eleva artificialmente a temperatura. Observando assim, pode passar, irmã, próximo slide. Observando assim, parece uma coisa meio estranha, parece... E a gente conhece vários tipos de estufa. As estufas de planta, as estufas de alimentos, que conservam o alimento, e tem vários tipos de estufa. Mas eu escolhi uma que eu sei que toda mulher gosta, que está relacionada com as plantas. Então, vamos lá. O que é que a gente pode perceber nessa imagem? Está cheia de plantas ali. Em cima, um teto aparentemente transparente, onde entra a luz solar. E dentro dessa estufa, nós vamos ver que a luz do sol que entra, minhas irmãs, vai trazer calor para aquele ambiente e vai conservar a temperatura e manter o equilíbrio daquele ambiente. E por manter o equilíbrio daquele ambiente, a planta pode crescer livre da variação de temperatura, ou seja, do mau tempo. Ela cresce livre das pragas e predadores, que pode tentar destruí-las. E ela consegue se desenvolver da melhor forma possível. Só que tem o seguinte, para estar na estufa, existe um tempo. Demora um tempo. Existe um processo muito difícil, que é o do tempo. Que todos nós passamos por esperar algo ou alguma coisa na vida.
E eu quero que nessa manhã, você coloque seu coração diante de Deus. E entenda que é necessário você estar na estufa. Só que a estufa não é um lugar ruim. A estufa é um lugar onde nós somos protegidos por Deus. Por mais que seja um lugar difícil, pelo tempo e pelo processo, a dificuldade do crescimento, mas o que eu quero que você saia dessa manhã sabendo é que você é cuidada e amada por Deus. Certo? Esse é o principal ponto que eu quero que você saia daqui hoje, percebendo isso. Então vamos lá, irmãs. O que é que a estufa tem a ver com nós mulheres? O que é que nós podemos aprender? Quais são os processos que nós passamos nas nossas vidas que podem ser parecidos? Eu escolhi o exemplo da planta porque, primeiro, o primeiro processo que tem que acontecer na estufa é deixar a luz entrar. E aí eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 18, 28. E eu quero que alguém leia para mim. Quem achar pode ler. Salmos 18, 28. Primeiro ponto de quem estar na estufa é deixar a luz entrar. 18, 28. Salmos 18, 28. Então, irmãs, não importa a situação que nós passamos na vida, não importa até que ponto da vida você chegou, não importa as tuas dores, os teus sofrimentos e as tuas lutas e angústias. Quando a luz do Senhor entra em nós, que deixa claro e visível quem nós somos, que a luz dele começa a brilhar em nós, as trevas vão se dissipando. Pode observar que as luzes entram por meio desse templo e dissipa toda a treva. Quando nós andamos no escuro, existe um grande risco da gente bater nas coisas, da gente se machucar, da gente se cortar. Sábado passado eu estava fazendo um bolo e aí na hora de confeitar falta energia. Só que aí o que acontece? Eu tinha feito brigadeiro, era um bolo simples, eu fiz um brigadeiro e estava tentando confeitar. Na hora que eu fui pegar o brigadeiro para colocar no bolo, faltou energia. E aí eu tentei colocar. Quando acendeu a luz, eu vi tanta imperfeição. Porque não tinha luz, irmãs. A luz tinha acabado. Então, quando nós passamos por momentos tão difíceis, parece que as trevas, aquela tristeza, aquela angústia, nos impede de ver o amor, a graça, a bondade de Deus, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Então, não importa o que você já passou na vida, as tuas dores, ou que estado da vida você está. Se você está esperando em Deus por algo, se você está passando por algo, se você está passando por um momento de luto, já passou por um momento de luto, se você está desanimado, fraco, triste, desesperançoso da vida, desesperançosa, não importa. Quando a luz do Senhor entra em nós, as trevas vão se dissipando. E a primeira coisa, irmãos, para deixar a luz entrar, é que a gente precisa ser transparente com Deus. Quais são suas dificuldades? Quais são suas lutas interiores? É o que as pessoas falam para você? É a cobrança que a sociedade tem? Quais são as suas dificuldades nessa manhã? Não, pensa aí um pouquinho, reflita aí um pouquinho. Eu sei as minhas. Eu sei as minhas lutas interiores, eu sei as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas angústias. Quais são as suas? Quais são as dificuldades que você tem? Porque às vezes, irmãos, nós queremos ser fortes o tempo todo. Nós queremos estar bem o tempo todo. Nós queremos mostrar para os outros que estamos bem o tempo todo. Quando eu estava solteira, me perguntavam quando é que eu ia casar. Quando casei, agora me perguntam quando é que eu vou ter filhos. Se um dia eu tiver filhos, vão me perguntar quando é que meus filhos vão entrar na escola. Quando meus filhos entrarem na escola, vão perguntar quando é que eles vão para a faculdade, quando é que eles vão casar. A sociedade cobra o tempo todo de nós. E muitas vezes nós somos afetados por essas cobranças,
por essas questões, pelas nossas dificuldades. Às vezes não são nem os outros, somos nós mesmos. Porque nos comparamos com outras pessoas da mesma idade com a gente. A maioria das minhas colegas, das minhas amigas, das minhas conhecidas que têm a minha idade já tem filhos. Já estão casadas há no mínimo 10 anos. São coisas que afetam a gente. Eu estou falando disso porque é uma luta específica minha. Mas eu sei que você também tem a sua. Então, o primeiro ponto, irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos deixar a luz de Deus entrar em nós e trazer à tona essa realidade. O que é que me angustia? O que é que me traz tristeza? Qual é a minha dificuldade? Segundo ponto, irmãos, para que nós possamos além de deixar a luz entrar, para que a luz entre, nós precisamos estar no lugar certo. Se você coloca uma planta num lugar em que não tem uma boa iluminação, não adianta. A luz vai entrar ali, mas não vai alcançar aquela planta. E nós sabemos que a biologia vai dizer que o sol é fundamental para a fotossíntese. Eu não quero me atentar a isso, mas da mesma forma que o sol é fundamental para as plantas, nós precisamos de Cristo na nossa vida. Nós precisamos absorver a luz de Cristo em nós. Da mesma forma que as plantas absorvem dentro da estufa a luz solar, nós precisamos disso. E o segundo ponto, como eu falei, é estar no lugar certo. E aí eu peço que alguém leia 1 Coríntios 14, 26, por favor. 1 Coríntios 14, 26. Quem achar pode ler. Irmãs, perdão, é um costume de estar com homens e mulheres juntos. Irmãs, a igreja é esse lugar certo para nós estarmos. E esse versículo vai nos mostrar claramente o porquê a igreja é o lugar certo. Não é simplesmente por causa de um ritual religioso, não é simplesmente para te incentivar a vir, mas é quando nós ouvimos um louvor, quando nós ouvimos uma palavra, quando nós ouvimos alguém dar um testemunho, a nossa alma é fortalecida, o nosso coração é encorajado, nós somos quebrantados, somos confrontados, somos ministrados. A dor do outro me faz querer caminhar, porque eu estou vendo que o meu irmão, mesmo passando por aquilo tudo, ele está louvando. Eu começo a ser animado quando eu estou na casa do Senhor. Quando nós estamos, irmãos, no lugar certo, no lugar propício, no ambiente propício, nós começamos a florescer. Então não tenha medo, porque Deus está te colocando no lugar certo. O Senhor te trouxe essa manhã para nos colocar no lugar certo. E o segundo lugar, irmãos, propício, é no nosso quarto de oração. E eu peço que você leia Mateus 6,6. Alguém lê para mim, por favor. Nessa manhã eu vou pedir para as irmãs ir lendo os versículos, para que nós possamos, de forma dinâmica, participar. Mateus 6,6. É no nosso quarto de oração. E esse quarto de oração pode ser enquanto você caminha. Esse quarto de oração pode ser realmente um monte. Esse quarto de oração pode ser a tua casa, qualquer cômodo da tua casa. Você já falou para Deus qual é os teus medos? Você já falou para Deus qual é as tuas angústias? Eu sei que eu toquei nesse ponto, mas quando nós falamos aqui em Mateus 6,6, no secreto com Deus, na intimidade com Deus, nós falamos de um momento especial, minhas irmãs. Um momento em que nós mostramos a Deus quem nós somos e vemos quem Ele é.
quando nós descobrimos quem nós somos e quem Deus é, lá em Jeremias 29, 11 e 13, é um versículo que eu gosto muito, que diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ou seja, não foi o homem que te disse, não foi o pastor que te disse, não foi eu que te disse, foi o Senhor que nos disse: eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse é o terceiro ponto: conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Quando nós entregamos as nossas causas, dores, angústias, e não pense que Deus não entende, não. Porque às vezes nós contamos para alguém e essa pessoa diz assim: não, mas fulano já passou por isso, eu já passei por isso, e não entende que a dor que você está passando naquele momento, o sofrimento que você está passando naquele momento, para você é a pior coisa que está acontecendo. Ah, porque eu passei por isso e eu venci, certo, amém, glória a Deus. Mas só Deus sabe como esse processo está sendo para você. A ciência comprova, cada um tem um limite de dor, cada um tem uma forma de lidar com as situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe alguém que conhece você. Existe alguém que vai ouvir a tua dor e não vai dizer: por que você está se preocupando com isso? O Senhor, Ele compreende, Ele não joga fora teus medos, tuas angústias, tua dor. Mas Ele pega toda essa carga psicológica, toda essa carga sentimental que você carrega, e Ele transforma em propósito e em ministério. Porque só o Senhor, irmãos, consegue pegar a nossa dor e transformar em algo bom. Só o Senhor pega os nossos processos e consegue tirar algo bom disso. Só o Senhor consegue, meus irmãos, transformar a nossa situação. Eu tenho uma amiga que ela me acompanhou no momento que eu estava fazendo diálise. Ela chegou a assistir uma diálise comigo, eu fazendo. E esses dias eu estava conversando com ela, a bebezinha dela nasceu e os rins da bebezinha pararam. E ela me acompanhou nesse momento, no momento que eu passava. Ela viu toda a minha dor, todo o meu processo, todo o meu sofrimento. Eu estava falando com ela esses dias. Quem imaginava que naquela época, há quase 10 anos atrás, você estava comigo e hoje você está passando pelo mesmo processo que eu passei? Então, quantas vezes, irmãos, Deus usa a dor do outro para consolar? Quantas vezes Deus usa a nossa dor, os nossos processos, para mostrar a alguém que Ele é poderoso e que Ele faz? Então, se você está passando por esse momento, por esse processo de dor, é porque algum dia alguém vai precisar ouvir de você: eu passei por isso e eu venci. Irmãos, a terceira coisa, depois de nós conhecermos a Deus, esses são os processos. Mas tem um processo que todo mundo passa, que eu falei aqui, que é o esperar o tempo para o desenvolvimento. A planta não vai sair da estufa enquanto ela não estiver dando flores, frutos, enquanto ela estiver florescido. Não tem como diminuir o tempo do processo. Não tem como modificar as coisas. Mas tem como viver o processo com Deus. E é isso que faz a diferença. Não é a forma como as coisas aconteceram na tua vida, como os planos aconteceram na tua vida. Ou muitas vezes você planejou alguma coisa e saiu do rumo, saiu do prumo. Mas existe, irmãos, um processo que, pelo menos para mim, que tem um perfil ansioso, eu sou ansiosa, esperar é uma dificuldade. Então, se alguém me diz assim: eu preciso falar com você, fale comigo agora. Porque depois eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar preocupada, eu vou ficar agoniada, eu não vou conseguir dormir. Então, me fale agora. Esperar é difícil, irmãos. Porque nós esperamos por algo. Algo que não está na nossa capacidade. Eu acho que eu nunca contei, mas quando chegou um tempo que eu fui
curvando a casa dos 25, 26. Quando eu fiz 26 anos, eu chamei Deus no cantinho e falei assim: peraí, Senhor. O Senhor sempre falou comigo sobre a minha vida ministerial. O Senhor sempre falou comigo sobre diversas coisas. Mas eu nunca ouvi o Senhor falar sobre a minha vida sentimental. E eu já tinha esperado, e eu já tinha passado por muitos processos tão difíceis, que eu cheguei para Deus e falei assim: olha, não é que eu quero mandar no Senhor, não. Nem eu quero dizer o tempo e a forma como o Senhor deve fazer as coisas na minha vida. Mas eu só quero ouvir do Senhor. O Senhor tem um casamento para mim? Porque era o meu sonho, irmãs. Eu sei que talvez pode não ser o sonho de algumas, mas era o meu. Meu sonho era constituir uma família. E eu falei com Deus assim: olha, Deus, eu não quero te dizer como eu quero, da forma que eu quero, como tem que acontecer. Não, não é isso. Eu só quero uma garantia tua do que o Senhor quer comigo. Porque se o Senhor disser para mim: você não é para casar, eu vou ficar feliz, eu vou viver solteira, mas eu vou viver sabendo que eu estou na tua direção. Mas se o Senhor não tem um casamento para mim, se o Senhor tem, eu vou esperar, eu não vou mais te questionar, eu não vou falar mais nada. Eu vou simplesmente aguardar. Irmãos, e eu comecei a orar para que Deus falasse comigo apenas se Ele tinha ou não. Bastou eu falar isso com Deus. E eu comecei a entrar num propósito na madrugada. Não para que fosse no meu tempo, mas que o Senhor só me dissesse: eu tenho ou eu não tenho. E Deus começou a usar pessoas. Deus começou a me dar sonhos. Deus começou a me mostrar a forma como ia ser. Porque eu deixei de lado o meu querer. Eu me coloquei na disposição do Senhor de dizer assim: se não for para mim, eu renuncio isso. Eu não quero. Mas se for para mim, eu vou saber que foi o Senhor que falou comigo, e o Senhor não mente. E o Senhor não falha. Talvez o seu processo seja diferente. Talvez o seu processo seja lidar com a dor do luto. Talvez o seu processo seja que o Senhor te direcione o que Ele quer de você. Mas existe um Deus, irmãs, em que nós podemos confiar. E quando Ele fala, Ele cumpre. E eu lembro que eu tive um sonho em que uma pessoa me apresentava a alguém e dizia assim: vocês dois combinam. Eu falava assim: como? Vocês dois combinam. E aí, passou o tempo do sonho. E, quer dizer, no sonho ali, eu recebia uma aliança. A pessoa dizia que eu ainda ia ter que esperar um tempo, 18 dias. Mas eu entendi que aqueles 18 dias não eram 18 dias literais, eram um tempo ainda. 1 ano e 8 meses. E aí um dia eu vou para a escola dominical. E quando eu chego lá, sento, vi Cleiton. E quando eu saio do culto, minha tia falou bem assim: vocês dois combinam. Eu disse: o quê? Da mesma forma que eu sonhei, irmãos. Da mesma forma que eu sonhei. Que ia acontecer. E quando eu ouvi aquilo da minha tia, porque eu não tinha falado para ninguém o sonho. Eu não contei nem para minha mãe. E olha que eu conto tudo para ela. Nem para minha mãe eu contei o sonho que eu tinha tido. Porque eu não queria que interferisse no agir de Deus. E quando eu ouvi a minha tia falar aquilo da mesma forma, eu guardei aquilo no meu coração. E depois as coisas aconteceram da forma como Deus quis. E como Ele tinha mostrado que ia acontecer. Então deixa eu te dizer, Deus, Ele se preocupa com você. Deus se preocupa com como está o seu coração. Talvez você sorri para as pessoas, mas Deus sabe as suas lutas internas. Talvez você está aparentemente entendendo, ou já diz assim: não, para mim está tranquilo. Eu já me acostumei a ser as coisas dessa forma. Mas deixa eu te dizer, estar na estufa é viver algo novo todo dia com Deus. Quando nós estamos na estufa, que nós conhecemos quem Deus é, nós vivemos coisas tão grandiosas, irmãos, que as pessoas nem conseguem compreender. Mas eu peço que alguém abra em Eclesiastes 3, versículo 1, como diz, né? Para não ficar somente nas minhas palavras. Nós temos que esperar o tempo certo para o desenvolvimento.
E existe um tempo certo para tudo. Assim como existe um tempo certo para você passar por processos, existe um tempo certo de você sair desses processos. Eclesiastes 3:1, alguém pode ler? É um texto muito conhecido, acho que todo mundo já sabe de cor, mas eu quero que alguém leia aí. Existe um tempo determinado por Deus, na agenda de Deus, para a sua luta começar, para a sua luta terminar, para as suas bênçãos começarem, para as suas bênçãos também permanecerem e até finalizarem. Existe um tempo determinado para tudo debaixo do céu. E nós precisamos entender que Deus não nos faz esperar porque Ele é um Deus ruim. Deus não nos faz esperar porque Ele nos castiga. Deus não nos faz esperar porque Ele não se preocupa com as minhas necessidades e com as suas. Ele nos faz esperar porque Ele sabe os nutrientes que nós precisamos. Se Ele te fez esperar é porque Ele sabe exatamente o que você precisa aprender nesse tempo de espera. Se Ele te fez esperar é porque Ele está te capacitando para os propósitos que você tem. Tá, que a psicóloga sabe. Cada estágio do desenvolvimento tem que ser cumprido corretamente. Tem que ser passado. Você tem que passar por sua infância de maneira saudável. Você tem que passar sua adolescência de maneira saudável, sua vida adulta. E quando não passa, acarreta problemas para você. Quando nós não vivemos alguma fase da nossa vida, isso traz muitos transtornos para o nosso psicológico, para o nosso ser, para o nosso interior. Então não queira apressar. Não queira sair da estufa. Não queira sair debaixo da proteção do Senhor. Não queira que as coisas sejam precipitadas. Irmãos, irmãs, o Senhor conhece o nosso temperamento. O Senhor conhece o nosso sentar, levantar. Ele conhece o nosso jeito, Ele sabe se nós estamos preparados para receber aquilo que Ele tem para nos dar. E Ele sabe também, como lá em Provérbios 13:12, diz o seguinte: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Talvez dentro do seu ser você acha que está demorando. E talvez você até já se desanimou pelo tempo de espera, pelas coisas não modificarem na sua vida, pelas coisas não estarem caminhando. E talvez isso tenha te causado dor, frustração. Se Deus é bom, por que não acontece? Porque acontece para todo mundo e não acontece para mim. Mas deixa eu te dizer, o Senhor sabe como está o nosso coração. E Ele sabe o momento certo e até onde vai a nossa resistência. Ele sabe a hora exata. Ele sabe o tempo exato. Você não passa um segundo a mais além daquilo que Deus projetou para passar. Nós não passamos. Então, irmãs, use esse tempo de espera para deixar Deus aperfeiçoar a sua vida. Use esse tempo de espera, e aí essa espera pode ser muitas coisas. Às vezes é um resultado de uma prova, às vezes é um curso que você sonha em fazer, é um tempo de espera que você estuda, se dedica. Existem muitas coisas que nós esperamos, mas use esse tempo de espera para conhecer quem é Deus, ser conhecido por Ele e saber os propósitos que Ele tem para a sua vida. Passa o segundo slide, por favor. Pronto. Então, vamos lá. Nós falamos sobre o que acontece dentro da estufa, os processos que acontecem, mas por que nós precisamos estar na estufa? Irmã, eu entendi o que está acontecendo comigo, entendi quais são os processos que a vida me colocou, mas por que eu devo estar na estufa? Em primeiro lugar, para ser protegido das temperaturas frias.
Eu peço que alguém leia Salmos 42, versículo 5, por favor. Salmos 42, versículo 5. Ser protegido das temperaturas frias. Irmãos, quando está frio, a gente precisa se agasalhar, a gente precisa vestir uma roupa mais quentinha, a gente precisa comer alimentos mais quentes para manter o equilíbrio da temperatura do nosso corpo. Às vezes você olha para a situação. Houve momentos da minha vida em que eu olhava e parecia que o sol não brilhava, mas era o estado de espírito que eu estava. 42, 5. Pode ler. Irmãs, por que tua alma está abatida? Por que você está triste? Por que você está com medo? E não que não seja válido esses sentimentos. Porque só você sabe os processos que você passa. Mas por que você está abatido? Por que você está triste? Se Deus, Ele cuida de nós. Irmãs, o salmista aqui, quando ele escreve isso, ele diz assim: porque está abatido a minha alma, porque espera em Deus, eu ainda o louvarei. De uma coisa eu tenho certeza, eu vou louvar ao Senhor. Tenha certeza disso, que você vai louvar ao Senhor. Você vai agradecê-lo, você vai dizer o quanto Ele é bom. Eu olho hoje e digo assim: Deus, como o Senhor acerta. Como o Senhor é bom. Como é bom viver a tua bondade. Como o Senhor me conhece. Porque Ele é maravilhoso, irmãs. Isso mexe com a minha alma, porque Deus, Ele entende. Ele não questiona porque nós estamos tristes. Ele entende a tua dor. Ele entende o teu sofrimento. Ele entende o teu processo. Ele entende a tua agonia. Ele te ouve. Então, por que nós estamos abatidos? Por que está triste, minha alma? A espera demorada muitas vezes causa tristeza no nosso coração. Por quê? Por que você está abatido? Pergunte hoje para a sua alma: por que você está triste? Será que você não consegue visualizar que o que Deus vai fazer na sua vida é maior do que o que você tem agora? Será que você não consegue perceber que o que Deus vai fazer na sua vida é muito melhor do que você consegue visualizar? E eu digo isso, irmãos, com causa própria. Eu lembro que quando eu estava, não é que a minha vida se limite a isso, mas eu aprendi muito nesse tempo. E é algo que marcou a minha vida. Quando eu estava no leito de hospital, prestes a fazer o transplante, eu perguntava diversas vezes a Deus: Deus, o que vai ser de mim? E se alguém chegasse para mim e dissesse assim: ó, daqui a 2 anos você vai estar formada, daqui a 2 anos você vai casar, daqui a tantos anos você vai estar assim, você vai ter sua casa, você vai comprar aquilo que você deseja. Se alguém dissesse isso para mim, minha alma estava tão abatida, tão triste, que eu ia rir e dizer assim: você está mentindo para mim. Olha o estado que eu estou. Você está mentindo para mim. E às vezes a gente fala para alguém: não vai durar para sempre. Essa fase na sua vida, ela não vai durar para sempre. Mas é difícil, quando nossa alma está abatida, compreender que as dores, as lutas, as provas não duram para sempre. E deixa eu te dizer, o Senhor quer nos aquecer, o Senhor quer nos livrar da frieza espiritual, minhas irmãs. O Senhor quer te livrar, porque quando nós estamos numa temperatura muito fria, o nosso organismo todo sofre, né? Tem gente que basta mudar a temperatura, já espirra, já tem rinite, já não fica bem, e gripa, o sistema imunológico já não gosta. O outro ponto é quando nós estamos na estufa, nós somos protegidos do mau tempo. E esse mau tempo nas nossas vidas, muitas vezes, são as tempestades. Você não esperava que as coisas fossem acontecer. Você não esperava, muitas vezes, uma separação na família. Você não esperava, muitas vezes, o divórcio. Você não esperava, muitas vezes, a separação dos seus pais. Você não esperava uma reprovação. Você não esperava as coisas ruins acontecer, mas aconteceram.
E lá em Salmos 46, 5 diz o seguinte: Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deixa eu te dizer, essa luta, essa prova, as tempestades da tua vida, elas não vão te abalar. Elas não vão te destruir. Elas vão te fortalecer. Elas vão te tornar mais resistentes. Elas vão te fazer ver quem Deus é. Elas vão te fazer ver quais são as tuas limitações. Mas com Deus, aonde você pode chegar. Mas, irmãs, eu quero focar aqui num ponto que eu acho que é o pior de estar na estufa. Que é os predadores e as pragas. E aí eu vou ler João 8, do 10 ao 11, que diz o seguinte: E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãs, as pragas e os predadores vêm sempre, em todo o tempo, tentando nos acusar. E quando não é as outras pessoas, quando eu falei, é nós mesmos. Eu estou passando do tempo, as coisas estão demorando demais. São esses pensamentos negativos, que são as nossas praguinhas que ficam ali na nossa mente. Não vai dar certo, eu não vou ter um futuro para mim. Irmãs, muitas vezes nós mesmos, nem é os outros, nos cobramos muito. E nos acusamos. Se você não casou ainda, é porque ninguém vai querer você. É porque você não serve. É porque eu estou gorda, é porque eu estou magra, é porque eu estou alta, é porque eu sou baixa. Ei! Esteja na estufa com Deus para ser protegida desses maus pensamentos. Não deixe que esses maus pensamentos te adoeçam. E às vezes são os outros, são os predadores. Ei, quando é que você vai casar? Quando é que já está passando do tempo? Seu relógio biológico já está correndo. Ei, quando é que você vai casar novamente? Quem perdeu o seu marido. Quando é que você vai casar novamente e você ainda nem superou a dor do luto? Tem muitas coisas, irmãos. Quando é que você vai ter filhos? E eu sei que agora você deve estar imaginando muitas vozes que você já ouviu, de acusadores. Você não serve para isso. Não é para você. Quem disse que isso é para você? Mas deixa eu te dizer. Quem falou essas coisas foi as outras pessoas. Mas o que Deus fala sobre você, como nós lemos, e o que Deus diz para você é o que importa. Para aquela mulher, irmãs, havia um homem que pecou junto com ela. Mas quem foi acusada foi ela. As pessoas a acusaram. As pessoas queriam apedrejar. Quem era você? Quem era o seu passado? Quantas vezes, irmãos, esses predadores tentam também nos acusar por diversas coisas. Quem era você? E agora quer ser assim? Ah, minhas amadas. Mas existe um Deus que diz assim: onde estão os teus acusadores? Nenhum te acusou? Não, Senhor, nem eu te acuso. Nem eu te acuso. Sabe, irmãs, aqui eu consigo ver um amor tão grande de Deus. Tão grande. Eu vejo um Deus que não é conivente com o pecado. Mas eu vejo um Deus que entende a nossa dor. E que diz assim: importa de agora para frente. Importa de agora para frente o que Deus quer fazer com a sua vida. Não importa a sua história até aqui, suas dores, dificuldades. Desapega desse passado de medo. Desapega dessa dor que tem te impedido de produzir flores e frutos. Deixa os outros falarem o que quiser. É eles com Deus. Não deixe que isso te mine, te mate por dentro.
Porque muitas vezes, irmãos, eu não posso dizer a intenção com que o outro vai falar isso para você. Mas muitas vezes a forma como nós nos sentimos, a forma como as pessoas falam, nos afeta. E causa feridas grandes nas nossas almas, que a gente só vai perceber depois. O quanto aquilo nos abateu. O quanto muitas vezes você se sentiu paralisado porque um dia alguém disse para você que você não era capaz. O quanto alguém disse para você que era melhor você ficar calado, que era melhor você não falar. O quanto alguém disse para você que você não conseguia, que alguém fazia melhor do que você. E muitas vezes essas dores, essas palavras, esses predadores têm tentado atingir a tua vida até hoje. Você não está no tempo das pessoas, você está no tempo de Deus. Você não está na estufa sendo cuidada pelos outros. Você está sendo cuidado por Deus. Você está sendo regado, você está sendo plantado, você está sendo nutrido por Deus. E sabe, eu quero que você saia daqui nessa manhã, sabendo que existe alguém que te ama tanto, que conhece todo o âmago do teu ser. Porque às vezes, irmãos, nós nos esquecemos. Porque é o amor de Deus que nos faz permanecer. É o amor de Deus que nos acalenta, é o amor de Deus que nos faz permanecer firmes e fortes. E por último, depois de passar por isso tudo, vem o último estágio. Vem o último benefício. É que nós produzimos flores e frutos. E aí, João 15, como nós lemos, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deus, ele te chamou para dar frutos. Deus, ele te chamou com um propósito. O propósito ao qual Deus chama um, ele não chama o outro. Às vezes ele chama de forma diferente, de maneira diferente, com a graça diferente. Então não se sinta insuficiente. Não ache que Deus só vai usar se você fizer da mesma forma que fulano fez. Deus te preparou durante todo esse tempo para que você pudesse produzir frutos e mostrar para outras pessoas que vale a pena esperar em Deus para tudo na vida. Deus te preparou, Deus está te preparando para que no dia que você tiver filhos, você possa dizer como Ana: por esse menino orava eu. Para que no dia que você casar, você possa dizer para outras meninas: valeu a pena ser fiel a Deus. Para que no dia que você for aprovado naquele concurso dos sonhos, naquela faculdade dos sonhos, você possa dizer: valeu a pena esperar em Deus. E hoje eu posso servi-lo com o melhor que há em mim. Deus está te preparando, irmãos. Deus está nos preparando diariamente para servir a Ele com o melhor que há em nós. Então não se sinta menos importante, não se sinta menos amada, não se sinta abandonada, não se sinta sozinha, solitária. Você não está na estufa sozinha. Você não está na estufa sozinha. Você está sendo cuidada por Deus. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. E não se esqueça disso. Você está sendo cuidada, amada por Deus.